Afinal, o que é seguir o coração? Como fazer para decidir e caminhar junto do nosso próprio coração e do que ele nos pede? Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Como ouvir e seguir o próprio coração? Eu tenho recebido muito essa pergunta ultimamente, então eu resolvi gravar um episódio para desmistificar essa ideia de que seguir o coração é algo complicado ou que existe um processo complexo, né, por trás disso. Porque seguir o próprio coração, no fim, é somente sobre você seguir a sua verdade. É seguir o que você genuinamente quer fazer, o que você genuinamente quer escolher, qual é o caminho que você verdadeiramente quer seguir, quer trilhar. Então, é algo que vai andar lado a lado ali com o autoconhecimento, né? Porque você precisa se conhecer realmente, se conhecer a fundo ali, tá sempre em busca, né, de se entender, de se conhecer, de se enxergar realmente, de se ver verdadeiramente, né, sem suas máscaras, né, sem as máscaras que você cria para os outros, para a sociedade, para que você possa realmente chegar no seu coração, né, para você possa entender o que você quer de coração. Então, é uma consequência prática do levar o autoconhecimento para o nosso dia a dia. E seguir o próprio coração não é fazer tudo o que a gente quer e tudo que, né, só dá prazer e alegria o tempo inteiro. Porque fazer isso, né, escolher seguir assim, é seguir o nosso ego e não o coração. Isso permanecer numa zona de conforto, é ser um adulto mimado mesmo, né, como a gente já até falou aqui em outros episódios. Porque quando você segue seu próprio coração, você tem os seus sonhos ali, né, suas verdades, do que você quer realmente fazer na vida, experienciar na vida. E para isso, você vai passar por tarefas, por atividades que são chatas, que você não gosta daquilo realmente, né? Que não são coisas que te dão alegria, prazer ali naquele momento que você está fazendo. Mas que você sabe que é aquilo ali que vai te levar para o caminho que você quer verdadeiramente viver, quer trilhar, quer construir, que vai te levar para mais perto de você. Porque fazer só o que dá prazer a todo momento não te desafia, não te faz crescer, não te faz amadurecer e pode muitas vezes te levar para longe dos seus valores, para longe dos seus princípios, para longe do seu coração, né? Porque seguir o próprio coração envolve também fazer coisas que a gente não gostaria de estar fazendo naquele momento, que podem ser sim meio chatas, trabalhosas, que demandam tempo, demandam energia, mas que são coisas que a gente precisa fazer para alcançar os nossos sonhos de coração. Fazem parte, né, do processo disso, do processo de crescimento nosso e do processo de trilhar o caminho dos nossos sonhos. São os nossos sonhos, né, destrinchados em objetivos, em metas, em atividades, em tarefas, que nos fazem crescer, que nos desafiam, que ajudam a gente a se desenvolver e a ficar cada vez mais perto e cada vez mais alinhados ao caminho que o nosso coração realmente nos pede, aos nossos valores de coração, aos nossos sonhos, à nossa verdade e o que a gente acredita e realmente quer da vida e na vida, né? Então, seguir o coração não significa ignorar também a nossa mente, viu? Não é ignorar tudo que a nossa mente está dizendo ali e só seguir o que a gente quer, o que a gente sonha, não. Os dois, mente e coração, podem ser ótimos parceiros se a gente souber alinhar um ao outro. O coração dita o destino, né? O caminho, os guias do nosso caminho, que são os valores, os princípios, as nossas verdades. Mas a mente, ela vai organizar, ela vai planejar e ela vai colocar em ação esse caminhar. Então, os dois trabalham juntos, os dois não são opostos, os dois não são inimigos, eles podem se, sim, juntos, ajudar muito a gente no nosso caminho, na nossa vida. Porém, uma das coisas que impede muita gente de viver uma vida alinhada ao coração, né, de ouvir o coração realmente, é o medo. São as nossas inseguranças, né? Então, é aquela parte da nossa mente que tem uma vozinha que sempre diz que a gente não é capaz, que não, mas se a gente fizer isso vai acontecer tal coisa, que não vai dar certo, que não tá bom ainda, que as pessoas vão criticar, vão julgar. Então, é o medo, né? São as nossas inseguranças, o nosso sentido de não ser capaz, o nosso sentimento, né, de não ser capaz, de a gente achar que a gente não dá conta. São aqueles, mas e se? E se eu fizer e não der certo? E se eu falar e não me aceitarem mais? E se eu arriscar e me criticarem? E se? Só que esses e se ignoram tudo que a gente pode alcançar se a gente atravessar, né? Esses e se's. Eles ignoram tudo que a gente pode viver se a gente deixar um pouquinho isso de lado e agir, e movimentar, e fazer o que pode. Então, você viver nesse e se, mas e se,
é você se prender às probabilidades negativas e você ignora as positivas, né? Porque no incerto, no desconhecido, tem tanto chance de, né, alguma coisa não sair como a gente gostaria, como tem chance de sair muito melhor do que a gente gostaria também. Então, é você querer controlar os resultados, e por isso você começa a temer o incerto, você temer o desconhecido, né? Você fica achando que tudo vai dar errado. Você esquece que também pode dar muito certo, né? Que você não tem controle disso. Porém, no incerto e no desconhecido, então, é onde estão também as infinitas possibilidades, né? As infinitas possibilidades maravilhosas do que você quer, do que você sonha, de coisas até maiores do que você sonha. E elas não vão acontecer por mágica. Essas coisas, elas não vão um passe de mágica aparecer na sua frente e chegarem prontas para você, né? Você não vai ganhar uma confiança total em você, no seu caminho, sem antes disso você agir, você caminhar, você movimentar. Primeiro vem a ação, depois vem a confiança, né? A gente já falou sobre isso aqui também. Esperar pelo caminho inverso, ou seja, esperar primeiro se sentir totalmente pronto, capaz e confiante para só depois agir, é ilusão. É empurrar com a barriga o que você tanto quer para um futuro ideal que nunca vai chegar. Porque as coisas nunca estarão totalmente perfeitas, né? Você não vai se sentir pronto enquanto você continuar dando voz a esse medo, dando voz a essa insegurança, ao ponto de permitir que você não faça o que você realmente quer, que te leve para longe disso. Por isso, é importante você encarar os próprios medos. E a gente já falou até aqui no episódio que a gente fala sobre novos começos e medo, né? Então, é importante você lidar com seus medos. É importante você olhar para o que realmente te assusta ali. É fundamental você agir, você movimentar e você se comprometer em se desafiar e caminhar. Porque os medos, eles não vão sumir por mágica também. Assim como confiança não surge por mágica, os medos não se afastam, não somem por mágica, né? Você tem que aprender a lidar com eles, a continuar caminhando e seguindo mesmo com eles. Então, caso você esteja passando por uma situação em que precisa escolher um caminho, tomar uma decisão, e o seu coração esteja ofuscado pelo medo, e você não esteja, né, conseguindo seguir o seu coração, conseguindo decidir de acordo com o seu coração, separa um papel e um lápis aí, e você vai responder essas duas perguntas. Pergunta número 1. Do que você tem medo? Ou seja, dentro dessa situação que você está vivendo, né, que você está vivenciando agora, quais são os seus medos ali? O que você tem medo que aconteça? O que você tem medo de perder, né? Você tem medo de perder alguma coisa se você seguir por esse caminho? O que que é? E pergunta número 2. E se esses medos não existissem, o que você faria? Qual caminho você iria escolher ali? O que você decidiria? Escreva sem filtros, tá? Responda as duas perguntas sem filtros, sem se preocupar com nada. É um exercício você e você apenas. Ninguém vai ler. Não é pra mostrar pra ninguém, é pra você. Pra você ler depois o que você escreveu, né? E pra você colocar pra fora ali através da escrita. Então, não se preocupa em ter concordância, em estar sendo coerente, né? Só fala, vai colocando ali o que é que você tem medo, o que você teme que aconteça, né? E o que você faria se esse medo não existisse ali, o que você realmente gostaria de decidir, né? Então, deixa mesmo o coração falar, né? Deixa que o seu coração escreva por você. E não tente ficar maquiando a sua resposta, tentando florear a resposta, deixar a resposta mais bonita. Não, escreva, sem filtros. E claro, como o coração e mente podem andar juntos muito bem, depois disso, né, tendo feito esse exercício, reflita sobre quantos desses medos são prováveis de fato, quantos deles têm evidência e têm possibilidade maior de acontecer realmente. E veja como que você pode evitá-los, né? Ou como você pode se preparar para caso eles venham acontecer, porque a vida não é só feita de altos, né? Também tem os baixos, também tem as quedas. Então, sim, eles podem realmente acontecer. Mas tá, como que você pode se preparar para caso eles aconteçam? Porque não dá pra gente fugir o tempo inteiro das quedas, elas acontecem a gente querendo, a gente se planejando, a gente se organizando ou não. Então, o melhor é que você esteja seguindo para um caminho que você realmente quer, né? O caminho que você sonha, um caminho que você sonha de coração. E se preparando para, caso aquilo ali aconteça realmente, o que você pode fazer, como você pode lidar. E lembra que coragem não é o oposto de medo. Coragem é você ir com o coração, mesmo com medo. É você seguir o seu coração, né? E com a mente você pode ver formas de lidar com as situações que o seu medo dizem que podem surgir. Então, um anda junto do outro, coração e mente. E eu espero que esse episódio tenha te inspirado então por aí a seguir mais o seu coração, mas lembre que você não precisa enfrentar todos os seus medos de uma só vez, até porque isso pode assustar ainda mais, né, não ser sustentável a longo prazo e te fazer paralisar novamente. Então escolha uma coisinha, uma pequena atitude só, uma ação que pode ser seu primeiro passo por aí, né, rumo a um caminho alinhado ao seu coração.
Qual é a primeira coisa que você precisa e que você pode fazer hoje, que está no seu alcance fazer hoje, e que vai te fazer sair dessa sua zona de conforto, né? Que vai te colocar em movimento rumo à vida que você realmente quer construir? Qual é a pequena coisinha que você pode fazer e que abre o caminho para os próximos passos? Pegue isso, pegue essa pequena coisa aí, né? E responda as 2 perguntas que eu fiz aqui no episódio em relação a ela, tá? Em relação especificamente a essa coisa, a esse passo, a essa ação. E pode ser uma coisa bem simples, tá? Tipo, telefonar para alguém, mandar um e-mail, se inscrever em determinado curso. Então, é uma coisa simples, não precisa ser um passo grandioso, nem um passo super complicado. Uma coisa simples, uma pequena ação, uma pequena atitude, uma pequena decisão. Então, você vai responder essas 2 perguntas que eu fiz em relação a esse passo especificamente e depois se embora agir. Então, é isso. Um super abraço e até o próximo episódio.